Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Silvia Botelho, vocês podem me encontrar no canal do YouTube ou em qualquer rede social, certo? Como Instagram e colocar @Silvia Botelho. Hoje nós iremos falar sobre o pré-modernismo, como vocês podem ver, certo? O pré-modernismo, pessoal, não é considerado uma escola literária, tá? Não é uma escola literária. Como o próprio nome já sugere, ele é ele vem antes de um período, porque na verdade ele está passando por um período de transição aqui no Brasil, certo? E esse período de transição, inclusive, só ocorreu aqui no nosso país. O pré-modernismo só existiu no Brasil. Então, o pré-modernismo não é uma escola literária, é um período de transição em que o nosso país, a nossa pátria, a nossa nação estava passando, certo? Alguns artistas, escritores, enfim, todos os artistas nesse período, né, toda expressão artística, coautor das expressões artísticas, estavam passando por um período que eles não sabiam exatamente o que queriam, tá? Mas sabiam o que não queriam. E o que eles não queriam era justamente um modelo anterior, um modelo clássico, como o parnasianismo, certo? Então, o parnasianismo, inclusive, foi uma escola literária que não fazia nenhuma crítica, né, social, não atingia ninguém, não bombardeava ninguém, mas recebeu diversas críticas, certo? Inclusive dos pré-modernistas e dos modernistas, beleza? Então, entendam isso, que o pré-modernismo não é uma escola literária, e sim um período de transição entre escolas do século XIX e um período para iniciar o século XX. E é exatamente isso. Esse período de transição que se inicia no século XX, né, 1901, ele não é tido como escola literária, porque ele é composto por diversos escritores, diversos autores, e cada um tem uma temática diferente, né? Eles têm características em comuns, claro, não é? Mas cada um tem um viés, uma maneira de criticar diferente, um tema diferente para criticar. Vamos conhecer então um pouquinho mais sobre o pré-modernismo. Bom, primeiro eu trouxe uma visão geral desse contexto que o pré-modernismo está passando aqui no Brasil, né? Esse momento literário. Eu tenho aqui, por exemplo, o estado de insatisfação do homem em relação à civilização, né? Um caminho que deve ser traçado pela humanidade, e é uma insatisfação porque nesta época, né, como é até hoje, há uma imposição política de como o ser humano, né, o cidadão deve se comportar. Então, o pré-modernismo vai trazer essa crítica política dentro da sua literatura. Há uma ruptura com o passado, sim, com certeza. Esse passado em especial é o parnasianismo, tá? Em que ele vai romper não só a sua maneira exagerada de escrever, utilizando a língua portuguesa no seu estado mais formal da língua culta, mas também ele vai querer essa ruptura com uma sociedade que fecha os olhos, sabe? Uma nação que fecha os olhos para a corrupção, para a mentira, para a desigualdade. É esse tipo de temática que o pré-modernismo vai abordar. Depois eu tenho um estado de insegurança em relação aos acontecimentos dos últimos séculos, né, do século XIX, uma expansão e industrialização dos países europeus. Agora eu tenho uma amplitude maior, e isso vai influenciar na literatura brasileira. Na verdade, gente, a história influencia dentro da literatura, independente de ser uma literatura, ou melhor, uma história geral ou história do Brasil. Falando aqui do nosso país, tá? A história sempre vai influenciar a literatura brasileira. E falando agora das literaturas, das escolas literárias de modo geral, a história sempre vai influenciar a literatura, independente de qual país ela esteja, ok? Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho também a influência da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, juntamente com essa industrialização, vai trazer essa influência, né? Uma expansão, o funcionamento do comportamento do homem dentro da sociedade, tá? Depois a gente pode ver aqui, ó, o início do século XX, que para o pré-modernismo eu tenho o que aí, ó? Transformações na maneira de pensar do homem moderno, é uma ideia nacionalista, o nazismo versus o fascismo e o comunismo, que são
comportamentos e movimentos de maneiras mais agitadas. Mas quando eu falo nacionalismo no pré-modernismo, lembre-se, teve sim o nacionalismo. A gente pode ver isso em obras de Lima Barreto, mas não é aquele nacionalismo comum no romantismo. Não. O nacionalismo do romantismo, que é o nacionalismo ufanista, que é o custe o que custar, eu vou adorar minha pátria, fecho os olhos para a corrupção, não vejo nada de errado, porque minha pátria é maravilhosa, ela não tem um defeito. O nacionalismo do pré-modernismo, não, tá? Você vai exaltar a pátria, porque você é patriota, mas sem fechar os olhos para a corrupção, ok? A corrupção é um exemplo, mas tem desigualdade também, né? Discriminação, preconceito. Bom, ainda nesse contexto histórico, a gente estava vivendo sobre um país de muita tensão, com diversas revoltas, revoluções. Eu coloquei algumas aqui, ó. Por exemplo, a Revolução de Canudos, que ocorre na Bahia, a gente vai ver isso no livro Os Sertões, não é, de Euclides da Cunha. A gente tem o ciclo do cangaço, o misticismo do Padre Cícero, que vai representar, né, vai ter essa comparação dele com Antônio Conselheiro na obra Os Sertões, que também é um ícone religioso nessa obra e na época, tá? A revolta da vacina, da chibata, greve dos operários, República do Café com Leite. Então veja aí, para quem costuma estudar história, que é muito importante, vai te ajudar não só na literatura, mas também até na redação, você precisa fazer esses links, ó, não só do tempo cronológico, mas principalmente do contexto histórico. O que está acontecendo nesse tempo, no início, final do século XIX, início do século XX. Então, é importante entender a história para entender um pouco da literatura, tá bom? Por que um autor escreveu isso ou aquilo? Por que ele faz essa crítica? Ou por que ele se deixa ser idealizado, como era no caso do romantismo, né? Que o nacionalismo ele era ufanista porque ele era idealizado. Havia uma idealização de um ser cidadão brasileiro, idealizar, ser patriotista, ufanista, adorar sua pátria de uma forma tão exagerada e idealizada. Não necessariamente era real aquela idealização. Por que não era real? Porque na época do romantismo, né, lá na mais ou menos metade do século XIX, como é que eu posso dizer que eu sou patriotista, custa o que custar pela minha nação, e eu deixo tanta gente passar por situações de pobreza, desigualdade, discriminação, né, e corrupção, se deixa ser comprado. Então, o pré-modernismo vai abrir agora os olhos da nação. Na verdade, o pré-modernismo está preparando a população, a sociedade já para o modernismo, ok? Vamos adiante. Então, a gente faz uma síntese gráfica aqui desse movimento, né, do pré-modernismo, em que eu tenho aqui, de um modo geral, nas suas manifestações artísticas, eu tenho a denúncia, o protesto, né, eu coloquei o nome aqui, protesto proposital. Esse protesto a gente vai ter nas obras, e a denúncia nas obras dos Sertões, mas também em Lima Barreto. O documento, né, eu posso ter como Lima Barreto também, que é tido, ele fica entre o texto literário e jornalístico, a crítica também, assim como os sertões. Então, todos esses tópicos aqui são temáticas que vão girar em torno das obras dos artistas, né, dos escritores da época, ok? Então, essa é uma arte útil, não é o que seria arte útil, né? A arte que vai falar, abrir os olhos da nação, fala sobre a realidade, ainda que você use figuras de linguagem, sentido metafórico, mas você usa da vida real das pessoas para falar dentro ali da tua obra, né? Para fazer a tua obra, para fazer o teu texto, o teu romance, certo? Então é uma arte, isso é uma arte útil, aquele que tem interesse pelos problemas sociais da época, certo? Diferentemente do parnasianismo, que é uma alienação social e se preocupa muito mais em exaltar a língua portuguesa, né? Não estou fazendo uma crítica aqui, sim demonstrando uma característica do parnasianismo. Quem fazia a crítica, de fato, eram os pré-modernistas, contra os parnasianos, porque diziam que realmente o conteúdo dos parnasianos não tinha relevância nenhuma para a sociedade, né? Essa é a visão do pré-modernista. E aí a gente vai abordar aqui, o pré-modernismo vai abordar os dois Brasis. Inclusive há um documentário sobre isso,
né, com o título Os Dois Brasis, porque vai tratar dos lados, ó, o arcaísmo rural e o refinamento litorâneo. Eu tenho os dois lados do Brasil que a gente tem até hoje, né, o pobre e o rico. É um pequeno grupo com muito e um grande grupo com pouco, né, um pouco demais, vamos dizer assim. Então, é um documentário em uma realidade também que o pré-modernismo vai pregar, vai demonstrar, expressar, dos dois Brasis, quando na verdade a gente deveria só ter um. Vamos adiante. Então há uma radiografia crítica no Brasil, resumidamente também eu coloquei aqui, ó, que no geral o pré-modernismo é uma literatura crítica social e vai mostrar o Brasil de forma real, com seus conflitos políticos, né, sociais, com seus conflitos políticos e econômicos, certo? E vai desmistificar, ou seja, desconstruir a visão do romantismo e seu nacionalismo ufanista, como eu disse anteriormente. Ele vai desconstruir isso justamente porque o romantismo vai pregar esse nacionalismo ufanista, cego, idealizado. Então ele quer que você seja nacionalista, o pré-modernismo, mas não de forma ufanista, né? Que o ufanismo é o patriotismo de forma exagerada que você nem vê os defeitos, né, da pátria. Características do pré-modernismo, além dos que eu já citei, a gente vai ter aqui, ó, a ruptura com o passado. Então os autores vão adotar inovações que feriam o academicismo. O academicismo conforme a academia, né, uma faculdade, a academia de letras, ele vai pregar certas temáticas, aquilo que pode, que não pode, né, dentro da métrica, dentro da poesia, dentro da prosa, dentro de um conteúdo temático. Então o pré-modernismo vai começar a romper com isso, querer expandir os caminhos, expandir as temáticas, expandir a própria literatura. O regionalismo, porque aqui a gente já começa, na verdade já desde o romantismo, mas aqui a gente tem falar sobre o regionalismo, falar sobre as classes marginalizadas, as classes desprezadas pela sociedade, os interiores do Brasil, inclusive, é o que o pré-modernismo vai pregar, gente, vai abordar em suas temáticas, tá? Então, a realidade rural brasileira é exposta sem os traços idealizadores do romantismo. Lembra que eu disse? Já no romantismo a gente tem um regionalismo, mas no regionalismo do romantismo há uma idealização, ou seja, eu idealizo que seja assim, mas só no pré-modernismo você vai ver a real situação das classes marginalizadas dos interiores do país, ok? Ó, a miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante e real, beleza? Há uma literatura denúncia, como eu já disse, os livros têm um tom de denúncia, porque vão ser conforme a realidade brasileira, e o Brasil oficial agora vai ser substituído por um Brasil não oficial. Como assim? É o sertão nordestino, caboclos interioranos, a realidade do subúrbio, né? Porque o Brasil oficial é o Brasil elitizado, é o Brasil, não é, que daquele grupo que muito tem e muito manda. Agora o Brasil não oficial é aquele Brasil escondido, tá? Aquele que nem todo mundo, ou melhor, que ninguém falava antes, mas todo mundo sabe, né? Aqueles que são mandados, que não mandam, são os pobres, os discriminados, que vivem de uma desigualdade, na classe baixa, no estado de miséria, de perda, de fome, de morte, enfim, tá? E a contemporaneidade, ou seja, a realidade atual do início do século XX, eu tenho uma literatura que vai retratar de fatos políticos, situações econômicas e social contemporânea, e aí vai distanciar a temática, a visão, né, entre realidade e ficção. Enquanto no romantismo eu idealizava uma realidade, que na verdade era uma ficção, no pré-modernismo eu vou aproximar a minha ficção, que é minha obra, né, meu texto literário, vou aproximar a realidade, ou seja, agora minha obra ela não parece muito ficção não, eu estou retratando uma realidade, certo? Ainda que eu use ou crie um personagem, é um personagem que eu criei como Jeca Tatu, né? Que vai abordar justamente a posição de um caipira em uma situação que falta saneamento básico, falta limpeza, higienização, roupas, cuidados, alimentação, enfim.
Então ele cria um personagem, mas que vive dentro de uma realidade de fato real e não uma realidade idealizada. Beleza? Os principais autores a gente tem aqui, ó, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha, e Augusto dos Anjos. Certo? Lógico, os que mais são cobrados em vestibulares, a gente tem Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, eu diria Euclides da Cunha e Lima Barreto, são os que mais caem, tá? Mas também não nego o fato de Monteiro Lobato, Graça Aranha e Augusto dos Anjos serem cobrados, não. Eles são cobrados só que em menor proporção, tá? Vestibulares aí, tanto para quem está terminando o terceiro ano, quanto para quem vai fazer aqui em Pernambuco, a gente tem o SSA, né? Então é importante, para quem vai fazer o terceiro ano, o SSA 3, saber, entender um pouco sobre esses autores. Eu trago primeiro Euclides da Cunha, porque ele é um ícone, né? Ele é, não vou dizer se ele é o principal, diria ele e Monteiro Lobato, são bem destacados nesse momento literário que é o pré-modernismo, principalmente por conta de Os Sertões, que vai abordar aí quando Euclides da Cunha chega à Bahia e ele sente, ele vive, ele presencia na Revolução aí de Canudos e vê de perto tudo que Antônio Conselheiro, juntamente com outras pessoas marginalizadas, unidas, tentam fazer em prol do sertanejo. Então há uma luta entre militares e sertanejos que ele vai expor nessa obra, Os Sertões. E ele vai dividir essa obra em 3 partes, né? A terra, o homem e a luta, e a gente já vai entender daqui a pouquinho o porquê. Então eu trouxe aqui, né, um pouco sobre ele, que ele trabalhou, foi um engenheiro civil no meio militar, ele testemunhou a Guerra de Canudos, como eu já disse para vocês, que corresponde, né, uma obra muito mais, na verdade ele está entre uma obra literária e uma obra jornalística, porque é uma obra que faz uma denúncia e acaba sendo um documento, né, como prova do que aconteceu na Guerra de Canudos, certo? E ele vai assinar aí um duelo pelo amante da esposa dele, também é considerado positivista, florianista e determinista. Foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar o subdesenvolvimento do país, ou seja, chamando o país, o Brasil, de 2 Brasis, entre o litoral e o sertão. E aqui eu trouxe um trechinho da obra, tá? Os Sertões, como ele vai olhar a visão dele para o sertanejo. E ele diz assim, ó: o sertanejo é, antes de tudo, um forte, não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta ali a plástica impecável. Ou seja, né, gente? Não é uma pessoa de aparência muito esticadinha, bonitinha, não. Por quê? Porque não é uma pessoa que teve tudo do bem e do melhor. É uma pessoa sofrida, levou muito sol na cara, trabalhou demais. Então, realmente é uma pessoa mais, assim, aguadinha, né, na pele, é meio maracujá, já um pouco mais velha, talvez uma idade mais nova, mas a aparência não demonstra isso. É uma pessoa de maior luta na vida, certo? O desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Então, tudo isso falta a ele. Não é uma pessoa que faz esportes, não é uma pessoa que tem uma postura correta, né, coerente, porque todo trabalho na terra, todo sofrimento na vida trouxe esse pesar e essa aparência sofrida ao sertanejo. É desgracioso, desengonçado, torto, olha. Hércules Quasímodo reflete num aspecto a fealdade típica dos fracos, o andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados, agrava a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente, ou seja, não é só o fato dele ser humilde financeiramente ou de caráter, né? Mas pela aparência humilde, é uma aparência tão humilde que para a sociedade seria até deprimente.
E aí eu continuo. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Basta o aparecimento de qualquer incidente, exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas, ou seja, quando ele tem que fazer uma coisa, ele vai fazer. Nada dessa aparência que parece muito fraca, que parece que ele não tem força nenhuma, porque ele foi desprezado, uma aparência que parece que ele nem tem força para fazer nada. Dá um desafio para ele, dá trabalho para ele, que ele vai lá e faz. Nem parece que é fraco, quando na verdade ele é forte, ele só aparenta fraqueza. Isso eu tô falando do homem sertanejo, tá na segunda parte do livro Os Sertões. Lembrando que ele divide o livro em A Terra, o Homem e a Luta, tá? O homem transfigura-se, empertiga-se, estateando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto, e a cabeça firma-se-lhe alta sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassombrado e forte, ou seja, um olhar que não demonstra medo, um olhar que demonstra coragem. E corrigem-se-lhe prestes numa descarga nervosa instantânea todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta. Inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinária. Ou seja, vem lutar comigo, né? Militar, o sertanejo fala. E na hora H ele vai lá e luta e age como se tivesse todas as habilidades possíveis e impossíveis de coragem, força e determinação e destemido, né? Sem medo. É assim que Euclides da Cunha relata, descreve o sertanejo. Então aqui está a referência da obra, né? Para confirmar para vocês. Então eu falei da segunda parte, né? Que é essa aqui, ó, o homem, certo? A primeira a terra, a terceira a luta. Eu tenho uma narrativa de insurreição de um grupo de fanáticos religiosos, que é liderado por Antônio Conselheiro, e não só vai descrever a sociedade, mas também a geografia, a geologia, zoologia, a zoologia plana do sertão brasileiro, justamente aqui na Terra, onde a gente vai ver descrição da vegetação, do clima, dos animais, da terra que o homem vive, porque ele diz que para você entender o homem sertanejo, você precisa entender o ambiente que ele vive, senão não adianta, você só vai fazer crítica à rigidez dele, à forma rude dele lidar com as coisas, mas você precisa entender esse comportamento dele justamente a partir do lugar que ele vive, né? Essa terra aí no sertão. Então eu tenho, ó, ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, enlaça-o na trama, espinescente não o atrai. Então aqui embaixo, por exemplo, eu já tenho assim, quando ele diz, desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado. Árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos. Isso, gente, é a aparência do sertão. Quem foi já sabe como é, né? Então, aí, ó, vai relatar sobre a caatinga, sobre um tipo de vegetação comum no sertão, certo? Então, aqui já na segunda parte, ainda falando sobre o sertanejo, né, que é o homem, eu tenho homem permanente e fatigado. O sertanejo reflete a preguiça invencível, a autonomia muscular perene em tudo. Na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa, das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. Ou seja, ele fica nesse assim, você me demonstra que é X, mas na verdade na hora H é Y. É uma pessoa totalmente diferente, mas é uma pessoa realmente com atitude. É uma pessoa que ele vai de encontro àquilo que a sociedade pensa, né? Ele de fato é marginalizado, é criticado, é tido como fraco, pobre, mas uma pessoa que vence, ou seja, é invencível, né? Ninguém
vence ele. Ele nunca perde, porque ele sempre vai se sobressair diante das dificuldades, mesmo com fome ou diante de tantas mortes ao seu redor, ele vai lá e se sobressai, sobrevive. E aqui eu continuo falando, né, sobre o homem, que eu vou falar em si sobre as mulheres não perigosas, e as crianças foram poupadas da Guerra de Canudos, já a terceira parte do livro, né, que é a luta, que deveria ocorrer após um Viva a República. Conselheiro, Antônio Conselheiro, líder, né, religioso, dentro que toma partido do sertanejo, ele não resistiu a uma grave disenteria e aos problemas resultantes de um ferimento de granada, acabou falecendo aí, tá? Mas nessa parte da luta ele já vai falar sobre a Guerra de Canudos, ok? Nessa parte do livro, que é a terceira parte. Agora tem o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele fez diversas atividades, como vocês podem ver aqui. Escritor, editor, fazendeiro, promotor, professor, certo? Ele tem uma literatura geral, mas ele também é muito mais conhecido pela literatura infantil, como vocês conhecem, né? Ele tem contos sobre Narizinho, mas ele também tem sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a sua primeira obra até surgir Narizinho. Entre outros, ele tem diversos outros contos, textos que vão abordar justamente uma temática mais social, beleza? Então eu tenho aqui, por exemplo, como ele ficou conhecido, né, gente? A sua crítica acalorada se dá porque ele não admitia a submissão da cultura brasileira às ideias europeias. Daí ser chamado de Policarpo Lobato. Policarpo fazendo referência à obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que eu já vou falar sobre ela, tá? Então ele foi chamado de Policarpo Lobato porque ele teve uma atitude de loucura, né? Como se fosse assim uma coisa inusitada. Não, porque você vai de encontro às ideias europeias? Gente, a ideia era não seguir, era parar de imitar o que a Europa sempre trazia. Tudo que acontecia no Brasil era ideia, ou já tinha acontecido primeiro, na Europa. Então, tudo que era tendência, eu tenho moda, eu tenho língua, eu tenho religião, eu tenho também literatura. As escolas literárias ocorreram primeiro na Europa, depois foi que vieram para cá. Inclusive, as vanguardas europeias também acabaram influenciando, né, o modernismo brasileiro. E aí Monteiro Lobato e o pré-modernismo. Mas Monteiro Lobato vai fazer essa crítica. Ele quer essa questão da nacionalidade, ele quer priorizar o que o Brasil tem aqui. Por que não falar do que a gente tem aqui? Então ele meio que resistiu a isso, né? Resistiu à imitação em relação à literatura europeia, tá? Eu tenho aqui, né, características de Monteiro Lobato, né, que ele é anacrônico, considerado inerme, analfabeto, obtuso. Ele não, tá, gente? Perdão. É a visão dele sobre o caipira, né? O Brasil caipira, que ele vai chamar. Então, Monteiro Lobato vai trazer para o personagem dele todas essas características aqui, tá? E a gente vai encontrar isso em Jeca Tatu, que eu falei no início, justamente uma crítica a um personagem fictício, mas que vive uma realidade brasileira, que é desprovido, né, de condições financeiras, mas principalmente da consequência que uma condição financeira poderia te dar, que é ter um saneamento básico coerente, alimentação, vestes, né, direito à saúde, inclusive lazer também, mas comida, enfim. Então ele vai abordar sobre isso em relação ao Jeca Tatu, que vai ser considerado um caipira, ok? Aqui eu coloquei as principais obras dele. Essas obras aqui são obras infantis, aqui são obras em geral, né? A gente deve prestar atenção, por exemplo, em Negrinha, que já caiu em vestibular. Negrinha, que nem nome tem, e isso tira dela até a identidade. Em uma situação, em uma época, né, 1920, século XX, em uma época que recentemente, ou seja, no século XIX, a gente teve o fim do tráfico negreiro, a gente teve a Lei Áurea, a libertação dos escravos, mas que ainda se morria, ainda se torturavam os negros, ainda se tinha
muito preconceito, né? Muita discriminação social. Então, assim, a negrinha, que era criança órfã, fraca, magra, que vivia dentro, né, de uma fazenda, né? Então, vivia dentro de um ambiente de riqueza do senhor branco, né? E era discriminada, apanhava. Quando finalmente chega, algumas outras crianças brancas, loiras, ela poderia ver uma esperança, uma vida, um pouco de esperança para a vida dela enquanto criança, ou seja, uma realidade que ela queria ter de forma igual. Quando as crianças, né, as netas de Dona Plácida vai embora, o que acontece com a negrinha? Ela se encontra de volta à sua realidade, sendo desprezada, apanhando, tendo uma identidade, né, e um comportamento contra ela, contra a negrinha, de forma desprezível e até tratada como um animal, né, que a gente tem a característica da zoomorfização nessa obra, ser tratada como animal, sem sentimento, né, sem respeito, e ela sente vontade de morrer. E ela morre e o poeta vai dizer que é da maneira mais bonita possível, porque na verdade é a morte que vai libertar desse sofrimento real dela. Então perceba aí a crítica social, né? A partir de um personagem de ficção que vai abordar uma realidade atual, uma realidade na época, melhor dizendo. Lima Barreto, como eu disse, né, ele tem diversas obras, mas a principal que mais cai,